Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente. Um programa essencialmente de análise política, social, e que é feita análise sobre o mesmo cunho jurídico pelo Dr. Chival, ele que é o apresentador residente da MBC TV neste programa. O Dr. Chival escolheu para análise dois temas interessantes, sendo, portanto, o tema de hoje situa-se na fronteira entre a política fiscal e a estratégia de atração de investimento. Dois pilares que Moçambique não pode descurar. A questão é esta: quando uma empresa multinacional paga menos impostos em Moçambique por beneficiar de incentivos fiscais, passa a pagar essa diferença no seu país de origem? Esta é a primeira questão que faremos ao Dr. Chival e ele vai sabiamente responder. E, se a resposta for sim, o que ganhamos com os incentivos fiscais que concedemos? Estas são as questões de fundo e de abertura para este tema, que vai ser o primeiro tema, que versa sobre o direito fiscal internacional. Dr. Chival, eis aí as questões para si e pode desde já começar a responder. Bom, muito obrigado e uma vez mais estamos aqui para esclarecer o grande público sobre diversas matérias de cariz jurídico que obviamente merecem a interpretação de alguém um pouco entendido na matéria. Coloca uma questão extremamente importante, considerando o momento por que Moçambique passa hoje. Devemos repetir, não nos vamos cansar, que a mensagem central do Executivo neste novo ciclo vai no sentido de permitir que Moçambique, por um lado, alcance a almejada independência econômica, da qual, obviamente, demandará a realização de uma série de reformas que possibilitem este desiderato. Fala-se da desburocratização, fala-se do combate à corrupção, mas mais do que isso, para que o país tenha recursos suficientes para financiar não só este processo, mas tantos outros processos que são, enfim, ligados a este, chamamos a famosa figura da expansão da base tributária, mas também do aumento das receitas fiscais, que vão, enfim, permitir que Moçambique não tenha que depender apenas de parceiros internacionais ou maioritariamente de parceiros internacionais para financiar as suas próprias despesas, para financiar o seu próprio orçamento. Por isso, há um grande desafio e sente-se por aquilo que tem sido a atuação da nossa autoridade tributária e os resultados que tivemos no ano passado. Diga-se de passagem, considerando até um ano absolutamente atípico em que o Executivo toma a posse numa circunstância de quase desgoverno, uma desordem protagonizada por quem achava que estava a supostamente organizar o país. A verdade é que, mesmo com estes constrangimentos, nós vemos uma autoridade tributária disparada para alcançar resultados históricos, considerando o contexto em que estes resultados foram verificados. Depois, temos estado a ver também uma série de iniciativas de alteração das cláusulas contratuais, nos contratos, nos vários megaprojetos. Sim, nos vários megaprojetos, cujos contratos estão na fase de caducidade e não só. Portanto, chama-se a atenção para a necessidade de muitos desses contratos, se tiverem que ser renovados, deverem conhecer uma mudança paradigmática ao nível das cláusulas. Isto com o objetivo central de permitir que o país possa arrecadar mais receitas para financiar o seu próprio processo de crescimento e desenvolvimento. Portanto, quando nós falamos, primeiro, desta dicotomia, atração de investimento, mas também a alteração da política fiscal, podemos pensar que estamos numa contradição. Há quem defende que o país só sai a ganhar se atrair mais investimento, e concordamos com isto, e para atrair mais investimentos é importante incrementar o nível de incentivos fiscais. Bom, há quem acha que a coisa não é assim. Eu sou defensor do segundo grupo, que acha que as grandes corporações internacionais vêm a Moçambique não por causa dos incentivos fiscais. Todo mundo já sabe que Moçambique tem os recursos que tem
tem as potencialidades que tem, por isso é que essas empresas para cá vêm investir. Obviamente, podem exigir que haja uma série de condições, mas os incentivos fiscais não são a parte mais importante. E é preciso nós enquadrarmos historicamente o tipo e nível dos incentivos fiscais que muitas dessas empresas se beneficiam, considerando que, como se diz, na altura havia necessidade, o país acabava de sair da guerra, estava a consolidar o seu processo de construção de uma nação democrática, de Estado de Direito, portanto, que estava virada ao crescimento e desenvolvimento econômico, e era por isso importante poder atrair investimento. E a forma que naquela altura se entendeu ser mais ajustada para atrair investimento era quase que escancarar as portas com vários benefícios fiscais que essas empresas têm. Julgamos que, passado cerca de 20 anos ou um pouco mais do que isso, a questão tem que alterar-se. Aliás, estamos a ver que o Executivo vai mesmo nesse sentido de permitir que cada vez mais a nossa autoridade tributária seja a fonte principal de financiamento do nosso orçamento. Por isso é que a pergunta que eu coloquei, se uma empresa multinacional paga menos impostos em Moçambique por beneficiar de incentivos fiscais, passa a pagar a diferença no seu país de origem. A questão é o que o Moçambique ganha com isso. Exato. Portanto, essa questão é extremamente importante e é por isso que trazemos este tema para abordar hoje. Temos também a questão do imposto mínimo global em Moçambique. Estaríamos preparados para isto? Esta não é uma hipótese académica, é uma realidade jurídica e económica que já está a ser implementada em dezenas de países. É o que denomina-se de Pilar 2, ou Imposto Mínimo Global, e foi desenhado pela OCDE para garantir que as grandes multinacionais paguem no mínimo 15% de imposto efetivo sobre os seus lucros, em qualquer parte do mundo onde operem. Para nos ajudar a perceber o que isto significa para Moçambique, temos hoje esta questão e gostaríamos que o doutor trouxesse uma explicação sobre isto de o imposto mínimo global em Moçambique. Volto a repetir, estamos efetivamente preparados? Bom, essa é uma pergunta interessante, se estamos ou não preparados. Nós já tivemos várias realidades em Moçambique, as quais foram por nós abraçadas. Entretanto, a pergunta nem sempre foi se estávamos ou não preparados. A questão central é se tínhamos ou não necessidade de embarcar por essa via. Quando nós falamos do chamado Pilar 2, ou seja, Imposto Mínimo Global, estamos a referir-nos àquelas situações em que nós temos, e começando até pela pergunta anterior, de qualquer modo, estas empresas que vêm investir em Moçambique, pode-se dizer que beneficiam de incentivos fiscais, de isenções, que, sobretudo em sede de IRPC, e portanto a partir daí eles operam quase que numa situação em que não pagam absolutamente nada ao país. Podia dar o exemplo da Mosal, por exemplo, que está em voga. O que acontece é que estas empresas, obviamente, sendo estrangeiras, investindo em Moçambique, elas vão ter que declarar o lucro no país de origem. Agora, se alguém tiver pago impostos em Moçambique, obviamente que no país de origem ele está isento desta responsabilidade. Agora, o que nós vemos é uma empresa que tem lucros, mas porque está a operar numa situação de incentivos fiscais, como essas empresas, não paga esses impostos em Moçambique, mas vai pagar no seu país de origem. Portanto, a questão aqui é, ele de qualquer modo vai pagar impostos. O grande problema é percebermos como é que Moçambique pode buscar essas oportunidades. Nós falamos de incentivos fiscais, mas é quase que cosmético, ou seja, é algo que de certo modo até é visto por alguns como prejudicial ao país, porque, de novo, esses países, essas empresas não vêm investir em Moçambique simplesmente por causa dos benefícios fiscais, é por causa dos recursos e oportunidades que o país oferece. Ora, não pagando os impostos aqui, eles vão pagar no país de origem. Quem que sai a perder são os moçambicanos. Por isso, é fundamental nós olharmos para essas situações. E isto cria problemas de assimetria ao nível de investimentos. Ou seja, há países que vão criando almofadas, como sejam de chamados incentivos fiscais, e levam aqui alguém, no lugar de investir, por exemplo, em Moçambique, vai investir nesse país onde tem os tais incentivos fiscais. Portanto, essa foi a visão na altura que foi colocado, como quem diz, bom, se nós até aqui não conseguimos atrair investimentos, se nós recebermos esses investimentos
e aplicarmos os chamados incentivos fiscais, obviamente que as pessoas virão a Moçambique. Entretanto, isto cria a chamada assimetria que eu fazia referência. Em vez de investir nesses países, vem investir em Moçambique. Ou seja, por conta desta situação, em que alguns países eram receptores de investimento por conta dos benefícios fiscais que eram colocados, portanto, houve a necessidade de instituir aquilo que se chama de Pilar 2, ou seja, o Imposto Mínimo Global. Exatamente, e a nossa questão é para aí. O que é exatamente este Imposto Mínimo Global e como surge? Porque é uma questão de contextualização para que o telespectador possa perceber de que é que efetivamente se está a falar. Exatamente. Ora, o Pilar 2, ou seja, o Imposto Mínimo Global, é o segundo, como o próprio nome diz, o segundo pilar de uma reforma fiscal internacional coordenada pela chamada Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico. OCDE. Exatamente. E foi aprovada em 2021 por cerca de 140 países, incluindo algumas economias africanas, a saber, África do Sul, por exemplo, agora que está preocupada com isso. O objetivo aqui é simples, como eu já estava um pouco a explicar, é estabelecer um imposto mínimo efetivo de 15% sobre os lucros das grandes empresas multinacionais com receita global superior a 750 milhões de euros anuais. Ou seja, cada um destes países signatários deste projeto de reforma definiu que há um valor mínimo, há uma taxa mínima a tributar por estas empresas que operam nas várias jurisdições, um valor mínimo, ou seja, uma taxa mínima de 15% sobre os lucros globais dessas empresas cujas receitas sejam, ou seja, cujos lucros sejam acima de 750 milhões de dólares anuais. E qual é a ideia aqui? Como eu dizia, é pôr fim à concorrência fiscal prejudicial. Ou seja, naquelas circunstâncias em que alguns países, algumas jurisdições criam estas almofadas por via das dos chamados incentivos fiscais, levando a que determinados países compitam entre si a baixar impostos para atrair investimento. Ou seja, de qualquer modo, o que acontecia, para além desta questão da concorrência que eu chamo de desleal, havia a tentação de os países baixarem o nível de imposto ou isentarem mesmo de imposto para atrair investimento. O que, quanto a mim, do ponto de vista de política fiscal, é algo pernicioso para os Estados. Por isso é que, por via de uma reforma coordenada, nas várias jurisdições de vários países ao nível mundial, agora somam cerca de 140, definiram, olha, as grandes empresas, sempre que os lucros dessas empresas anualmente superarem 750 milhões de euros, portanto, a eles vai se aplicar uma taxa mínima. Chama a atenção, mínima pode ser mais do que isso, mas o mínimo que se deve tributar a esses indivíduos sobre os lucros dessas empresas 15%. É 15%. Portanto, isto permite, de facto, criar um ambiente de concorrência quase igual, não havendo essa tentação das pessoas optarem por um ou outro país em função da existência ou não dos chamados incentivos fiscais. E a pergunta de fundo aqui seria, como é que o país de origem sabe que a empresa pagou menos de 15% no outro país? Bom, o Pilar 2, o Imposto Mínimo Global, no fundo, assenta em duas regras principais. A primeira chama-se IRBT, ou seja, Regra de Inclusão de Rendimentos. E como é que isto funciona? Se, por exemplo, uma empresa, ou seja, se a filial de uma empresa está localizada em Moçambique, estou a falar de empresas estrangeiras ou chamadas multinacionais, se esta tem uma filial localizada em Moçambique, e se ela pagar uma taxa efetiva inferior a 15% sobre os seus lucros, a empresa-mãe, no seu país de origem, paga o imposto complementar até atingir os 15%. Ou seja, imaginemos que temos uma empresa que opera em Moçambique, que paga abaixo, paga 7%, 8%. A empresa-mãe, porque ela é uma filial, no país de origem, vai pagar aquilo que faltar para completar os 15%, no caso seriam 8% sobre os lucros que são declarados por esta filial em Moçambique.
E a segunda regra, ou chamada UTPR, ou regra dos lucros subtributados, ou seja, atua como salvaguarda em situações em que a regra anterior não se aplica. Não sendo possível aplicar a regra anterior, o que é que nós temos? É que o incentivo fiscal que Moçambique concede pode não ficar em Moçambique, vai para o tesouro do país de origem da empresa. Então, nós temos aqui duas situações em que se procura a todo custo garantir que haja uma tributação. Por outras palavras, estamos a dizer, se não for Moçambique a tributar pelos lucros dessa empresa, esta empresa de qualquer modo há de ir pagar no país de origem. De novo, é aquilo que eu dizia no princípio, é o país, Moçambique neste caso, que perde. Imaginemos que uma multinacional da LNG instala-se em Moçambique, só para explicar melhor, e beneficia de isenção de IRPC, Imposto de Rendimento sobre Pessoas Coletivas, durante 10 anos. 10 anos tem lucros... Taxa efetiva 0%. 0%. Não tem que canalizar nenhuma receita para o Estado do ponto de vista... Moçambicano. Exatamente. Ou seja, neste caso, a empresa-mãe, se estivesse sediada, por exemplo, na Europa, o que é que passa a fazer? Paga ao seu governo, suponhamos que é uma empresa espanhola, que tem uma filial em Moçambique, se aquela filial beneficia desse isenção de IRPC por 10 anos, significa que ela não paga, mas a empresa-mãe é obrigada a pagar na Espanha. Portanto, os 15% que a filial moçambicana não pagou. O que significa que o custo fiscal para a empresa é exatamente o mesmo. Apenas muda de destino. Muda de destino. Essa verba não paga em Moçambique, mas vai pagar no seu país de origem. Portanto, estas situações todas requerem, do nosso lado, uma atenção redobrada. Portanto, é preciso perceber que são esses países que fazem parte, são signatários deste processo de reformas. Estou a falar de 140 países. Ou seja, aquilo que efetivamente se chama de incentivo fiscal volta a ser um problema. Fica praticamente um problema. Ou seja, esta empresa vem, opera, faz o que faz, não paga IRPC aqui durante os 10 anos, mas atenção, ela é obrigada a pagar no país de origem por via da empresa-mãe. Portanto, agora aqui a questão é qual é o benefício que os moçambicanos têm relativamente a essas isenções. É só o facto de ter o investimento cá. Portanto, essa é a questão central que qualquer um de nós tem que se colocar. E a empregabilidade, talvez, dos nossos concidadãos, né? Talvez possa ser uma forma de ver isto. Mas pronto, este é um debate para um outro tema. Concretamente, Dr. Chivalho, o que significa isto para o regime de incentivos fiscais vigente em Moçambique? Bom, como dizia, nós temos dois instrumentos fundamentais quando analisamos o regime dos incentivos fiscais. Olhamos para não só o incentivo fiscal, no estudo completo de investimento. Quando nós olhamos para o investimento, há dois instrumentos fundamentais, que é a Lei de Investimento, 8/2023, de 9 de junho, e também a chamada a Lei 4 de 2009, de 12 de janeiro, chamada que introduz o Código dos Benefícios Fiscais. Ou seja, este código prevê um conjunto alargado de benefícios, isenções de IRPC, por exemplo, créditos fiscais por investimento, amortizações aceleradas e redução das taxas para setores estratégicos como de mineração e hidrocarbonetos. Portanto, são aqueles que metem mais dinheiro, portanto, são aqueles também que têm mais benefícios. Portanto, em termos, quando nós olhamos para estes dois instrumentos e interpretando no quadro deste tema que nós estamos a abordar, podemos dizer que, no fundo, são meros atrativos de papel. Ou seja, beneficiam a empresa ou a holding ou a empresa mãe no seu todo, porque esta não paga aqui, mas tem que pagar no seu país de origem. Ou seja, o que nós temos é justamente isso. Se nós estivéssemos simplesmente a analisar no quadro destes dois instrumentos legais, poderíamos dizer que qualquer um que vem para aqui não paga impostos por conta destes incentivos ou chamados benefícios fiscais que existem. Agora, o pilar 2 vem justamente para esvaziar essa situação. Mas, de novo, cria um problema para o país receptor desses investimentos. Ou seja, o país não cobra, mas esta empresa vai pagar no país de origem. Ou seja, estamos a dizer que por uma atividade exercida em Moçambique, o fisco do país
originário desta empresa é que se vai beneficiar. Aí é mais um desafio que nós temos em Moçambique. E qual seria, neste caso, o mecanismo concreto? Como é que o país de origem sabe que a empresa pagou menos de 15% no outro país, por exemplo? Bom, aqui significa que nós temos uma situação em que há relatórios. Se nós estamos a falar de uma empresa-mãe, não é? Que obviamente vai incorporar todas as operações nos seus relatórios, naquilo que tem que apresentar para as autoridades estatais no seu próprio país, obviamente que ele é baseado num conjunto de relatórios dos quais consta a informação da situação operacional e financeira da empresa que foi investir, por exemplo, em Moçambique. A partir daí já se sabe, se ela diz, por exemplo, olha, na nossa operação em Moçambique pagamos 7%, por via do chamado Pilar 2, que define um valor mínimo de uma taxa mínima de 15% sobre esses lucros, vai fazer a devida compensação. Portanto, há sempre uma forma de reportar, há a obrigação de reportar relativamente a tudo quanto forem operações internas ou no estrangeiro. Portanto, a partir daí, essa informação existe e é a partir daí que foi feita ou a cobrança integral ou então a compensação daquilo até atingir-se um mínimo de 15%. Moçambique não estando sozinho nesse desafio, como é que seria, como é que esta questão é vista pelos outros países africanos? Como é que eles respondem a esses desafios? Bom, como dizia, há alguns países africanos que se estão a posicionar no sentido de enfim, aderir a estas práticas, que permitir que haja essa tributação de mínimo 15% sobre os lucros nos parâmetros definidos por essas reformas, dos quais podia destacar a África do Sul, que está no fundo na vanguarda deste processo todo, e o governo sul-africano está já há um tempo num processo de consultas do setor privado, de várias sensibilidades que fazem negócios, e o objetivo é para além do Pilar 2, também criar o chamado um imposto complementar doméstico qualificado, o chamado QDMTT, que permitiria, por exemplo, que as autoridades de Pretória, estou a falar das autoridades sul-africanas, o fisco sul-africano pudesse captar receitas antes destas saírem para o país de origem. Exatamente. Vamos supor que uma empresa sul-africana vem atuar na África do Sul por via de chamados incentivos. Portanto, os sul-africanos estão a criar condições para que, tendo conhecimento de que estas empresas vão pagar ou na África do Sul ou no país de origem, portanto, criam a plataforma que permite que as autoridades sul-africanas, o SARS, nesse caso, possa captar esses recursos e não permitir que eles possam, enfim, cair no país de origem. Eu podia falar também do Quênia e da Nigéria, que com alguma legislação que vão sinalizando nesse sentido de avançar com essa matéria. Portanto, podemos dizer que, usando esses 3 exemplos de países africanos, achamos que Moçambique não pode continuar no silêncio que nós vemos. Portanto, eu tentei ver ao nível, pelo menos, dos vários instrumentos, quer na autoridade tributária, no site do Ministério das Finanças, consultei alguns amigos que são, enfim, quadros nessas instituições, ainda não temos uma sinalização, um posicionamento oficial de Moçambique relativamente a isso. Mas, olhando para os benefícios em si, eu creio que poderiam efetivamente ajudar a que Moçambique captasse estas receitas, não diria contornando. Como disse, os benefícios fiscais que nós temos hoje, no fundo, passam a ser um papel vazio, porque, na verdade, nós podemos dizer que eles estão aqui e não pagam, mas vão pagar lá agora. Nós temos que criar as condições para que esse dinheiro fique aqui e não vá parar. E melhora a nossa economia, melhora os nossos serviços básicos, não é? Que temos tanta dificuldade de conseguir dar aço. E Dr. Chibal, o que seria esse imposto complementar doméstico, por exemplo? Isto não seria contraditório, por exemplo, com a política de atração de investimento? Não. É um pouco o que estava a dizer há bocado. Quer dizer, nós pensamos e nós temos que abandonar completamente esta visão. É uma visão já passada, tem mais de 20 anos,
E hoje, de novo, apesar de as empresas perguntarem quais são os incentivos, esta não é a razão principal para elas virem investir em Moçambique. Ou seja, se nós aderirmos a um mecanismo igual ao dos sul-africanos que criam o chamado Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, o chamado imposto doméstico, né, para contornar essa situação, pretende, no fundo, dizer que se a empresa vai pagar de qualquer modo os 15%, que pelo menos esses 15% sejam pagos no nosso país e não no outro. Portanto, esse é o objetivo fundamental, por exemplo, usando esse exemplo sul-africano, que permite que o país não veja escapar esta importante receita, apesar de haver os chamados benefícios fiscais. Não estamos apenas a criar uma situação, uma obrigação nova para essas empresas, mas simplesmente estamos a redistribuir, ou seja, estamos a redistribuir para que haja a clareza de quem é que recebe o imposto, mas, obviamente, se quisermos usar a nossa visão de soberania, é melhor que esse imposto seja pago a Moçambique e não ao país de origem. Portanto, mas isto vai demandar, obviamente, alteração legislativa, vontade política, mas mais do que isso, uma verdadeira clareza regulatória para que essas questões fiquem definitivamente claras. Há um outro ângulo sobre isto que eu gostaria de explorar. Os contratos de investimento já celebrados. É sobejamente conhecido e sabido que Moçambique já tem contratos de implementação com grandes operadores, não é? Do LNG, que incluem garantia e estabilidade fiscal. Como é que o Pilar 2 se articula com esses contratos? Bom, de novo, como dizíamos, uma das grandes questões que é colocada por estas multinacionais nos conflitos presentes e latentes com o Estado moçambicano tem que ver com as chamadas cláusulas de estabilização fiscal. Ou seja, dos vários contratos que existem, sobretudo no setor do hidrocarboneto, uma das questões essenciais que é colocada, uma das cláusulas essenciais desses contratos é permitir que o Estado não vá alterar o regime fiscal aplicável de qualquer maneira. Ou seja, define-se um regime fiscal no início de vigência do contrato, portanto, que o investidor não há de ser surpreendido por alterações bruscas. Agora, a questão é, se nós aplicarmos este imposto doméstico, por exemplo, para, enfim, conseguir captar os tais 15% à moda sul-africana, se não estaremos a violar as cláusulas de estabilização. Mas, de novo, eu volto para aquilo que dizia antes. Mesmo que esta empresa diga ou alegue que Moçambique está a introduzir um novo imposto, que não está, basta que eu consiga provar como Estado de que a empresa não nos vai pagar aqui, mas de qualquer modo vai pagar os 15% no país de origem. Portanto, a partir daí, creio que é preciso olhar casuisticamente para os contratos, mas, de novo, como eu defendo que não é por via dos incentivos fiscais que as empresas vêm cá investir, eu acho que assiste o direito do Estado moçambicano ter coragem de avançar nesse sentido. Portanto, de qualquer modo, vai ser sempre uma situação de análise casuística. Portanto, o Estado vai ter que olhar para cada um dos contratos e perceber como é que vamos operar. Nem que seja para, no fim, dizermos que vamos, pelo menos, partilhar as receitas. 7,5 no país de origem, os outros 7,5. Já seria um grande bolo. Porque, de novo, se a empresa prova que pagou em Moçambique 7,5, não vai ser cobrada no país de origem. Exatamente. A questão é essa. E se ele não pagar em Moçambique, no país de origem vai pagar de qualquer modo. Agora, é aqui uma questão de Moçambique criar uma oportunidade de ir buscar esse dinheiro. Se não for todo, pelo menos que seja uma parte para resolver esses problemas e, definitivamente, repensarmos a questão dos nossos incentivos fiscais. O nosso Código de Benefícios Fiscais se continuam, se hoje satisfaz as ambições de Moçambique a atingir a independência econômica. Eu acho que não. Há uma série de aberturas que lá estão que não me parece que permitam que o país alcance esse desiderato. Eu, como alguém dizia, não podemos ter uma situação em que quem vem investir deixa covas porque está a extrair algo no subsolo e obviamente leva dinheiro que vai investir no seu país e alimenta o seu fisco por via
deste mecanismo do segundo pilar. E no fim nós ficamos com as covas. Exatamente. Bom, os litígios, os confrontos, as disputas fazem parte de um processo de negociação ou comercial. Em caso de litígio, Dr. Chival, onde é que essas disputas são dirimidas? De novo, voltamos ao que temos discutido sempre da necessidade das reformas ao nível do nosso sistema de resolução de litígios. Infelizmente, estes contratos vêm sempre com uma cláusula que obrigam ao que o Estado moçambicano deve remeter os seus litígios à arbitragem internacional. E, portanto, a partir daí, nós estamos numa situação de risco. Ou seja, partir para uma situação em que vamos permitir que o Moçambique ganhe um pouco mais do que era suposto ganhar nos termos do contrato, portanto, sempre se criará essa situação de alguém dizer, bom, eu vou à arbitragem. Há o tal risco, como eu disse, às vezes nós temos que analisar se vale a pena irmos gastar recursos que não temos na arbitragem ou não. É um risco que o Estado moçambicano, se quiser avançar, vai ter que correr. Mas, de novo, não há de ser por conta dos benefícios fiscais, da existência ou não dos benefícios fiscais que as pessoas vão investir aqui. De qualquer modo, há sempre uma forma de ação. Então, é uma questão de risco que, enfim, o Estado vai ter que correr. Dr. Chival, já fomos aqui notificados sobre a necessidade de observarmos o nosso primeiro intervalo e voltaremos dentro de instantes para dar continuidade a estes temas bastante interessantes. Assim, caro telespectador, peço para que aguarde por aí, pois voltamos dentro de instantes. Até já. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Linha da Frente. Dr. Chival, já fizemos a análise aqui sobre praticamente grande parte do tema Direito Fiscal Internacional. Já estava na parte final quando saímos para os nossos compromissos comerciais. Voltamos a esta parte e vai terminar este tema e depois entraremos para o segundo tema por si escolhido para análise. Mesmo em jeito de recomendação e conclusão deste tema, que recomendações concretas faria o Estado moçambicano? Bom, basicamente 4. Devem existir mais, mas eu acho que essas 4 são mais importantes. Primeiro, é preciso que o país tome uma posição oficial clara e publicamente comunicada sobre a adesão ou não ao quadro do Pilar 2, portanto, que nós temos estado aqui a analisar. Uma situação de incerteza é própria fator de desinvestimento. Portanto, quando nós não deixamos claro se aderimos ou não, isto me parece que pode propiciar situações de as empresas não virem investir aqui, porque é que não querem ser surpreendidas, obviamente, e com razão. Portanto, é importante, a meu ver, que o Estado posicione-se de forma clara sobre se vai ou não aderir a este mecanismo, o que, a meu ver, até aqui me parece benéfico, portanto, a menos que haja uma outra análise. A segunda recomendação é a semelhança do que está a fazer a África do Sul, está a fazer o Quênia, haver um processo largo de consultas ao setor privado, à academia, organizações da sociedade civil, antes de avançar por uma decisão legislativa. Portanto, se imaginemos que o país diga que sim, quer avançar, quer aderir, portanto é preciso olhar um pouco para isso. Terceiro, já tinha adiantado um pouco, nós temos que rever, obviamente, o nosso Código de Benefícios Fiscais. Não faz sentido que continuemos a ter um Código de Benefícios Fiscais que simplesmente vem favorecer quem vem investir. O país tem muito pouco benefício, para além dos postos de trabalho, dos impostos que vamos buscar, portanto, o IRPS, portanto, que é extremamente importante. E a quarta recomendação é desafiar, se é que não fizeram, não foi feito, não é público, a autoridade tributária a elaborar um estudo técnico qualificado sobre o impacto fiscal potencial por setor, se aderirmos ao setor, ao pilar 2. Portanto, creio que é importante olharmos para isso. Em linhas gerais, deixou as recomendações sobre a análise que fez relativamente ao direito fiscal internacional. Passamos agora para o segundo tema, que tem que ver com
execução de sentenças arbitrais estrangeiras em Moçambique. Quando conversávamos, o doutor Chivaldo disse que este sim é que é o nó que afasta o investimento em Moçambique. Quer explicar o porquê desta introdução? Bom, há um estudo que nós, ao nível do escritório, temos estado a desenvolver ao longo desses meses, que é, no fundo, identificar algumas áreas que carecem de reformas profundas para melhorar a capacidade do país atrair investimento. Portanto, e um dos aspectos que nós temos estado a chamar a atenção é este relativo, primeiro, ao mecanismo de resolução de conflitos. Portanto, será que vale a pena continuarmos a olhar para os nossos tribunais judiciais, para o nosso centro de arbitragem, como instrumentos pretensamente eficazes para resolver os conflitos? Um dos grandes problemas que têm os investidores é olhar para a eficiência ou a ineficiência do sistema de resolução de conflitos, quer se trate do sistema judicial, nós sabemos pelas dificuldades, pelas carências que este próprio sistema tem, é extremamente complicado tornar-se eficaz para a resolução de conflitos. Vamos por via de arbitragem, temos o nosso centro de arbitragem, conciliação e mediação, que é o que é. Não me lembro de ter havido a intervenção do nosso centro para dirimir um grande conflito de cariz internacional. Portanto, são questões dirimidas, e mesmo quando se trata de resolver questões pendentes de foro nacional, há também algumas deficiências, e olhamos até de certo modo para aquilo que alguns chamam de excessiva judicialização do processo de arbitragem, ou seja, a partir da altura em que se permite que haja muita interferência dos tribunais na efetivação da justiça por via dos tribunais arbitrais. Portanto, essa questão é extremamente importante. Portanto, olhamos para isto, por isso eu considero que, de facto, a inexistência desses mecanismos eficazes, eficientes, é que atrasam efetivamente a atração de investimento. Comecemos pelo instrumento básico. O que é a Convenção de Nova Iorque e o que ela garante? Bom, nós temos a chamada Convenção de Nova Iorque de 10 de junho de 1958, que diríamos que é a chave mestra, ou seja, a trave mestra, a trave mestra do direito arbitral internacional. Isto é o instrumento mais importante do direito arbitral internacional. Diríamos que é a Bíblia do direito arbitral internacional. Portanto, esta Convenção de Nova Iorque. E ela vincula atualmente mais de 170 Estados, e o seu objetivo fundamental é duplo. Em primeiro lugar, obrigar os tribunais nacionais a reconhecer os acordos de arbitragens escritos. Portanto, pelo menos a esse nível, em Moçambique, sabemos que as sentenças arbitrais estrangeiras, e não só, são objeto de, por exemplo, processo de execução. É possível executar uma sentença arbitral estrangeira, porque o nosso próprio Código de Processo Civil, com a revisão de 2005, permite que as sentenças arbitrais sejam elas objeto de uma ação executiva. Mas mais do que isso, o próprio Código permite também que haja reconhecimento das decisões estrangeiras feitas pelo Tribunal das quais inclui-se, obviamente, as sentenças arbitrais estrangeiras. Portanto, até aí estamos no bom caminho. O segundo objetivo é obrigar a que os tribunais, para além de reconhecer, como disse, possam usar essas sentenças arbitrais estrangeiras, portanto, produzidas noutros países membros, como títulos executivos. Olhando também para o nosso Código de Processo Civil, não é difícil perceber que as sentenças arbitrais estrangeiras configuram títulos executivos. Portanto, a partir da altura que Moçambique aderiu a esta convenção em 1998, ela está em vigor no nosso ordenamento jurídico. Portanto, desde então, do ponto de vista formal, diríamos que Moçambique está alinhado à ideia da Convenção de Nova Iorque de 1958, portanto, fazendo parte desses 170 Estados que aí estão.
Esta questão do alinhamento recorda-me um debate que acompanhei há dias, em que um dos apresentadores dizia que Moçambique é um Estado não alinhado. É um Estado não alinhado, mas nas questões comerciais é alinhado. Tem que alinhar isso. Para quem olha, para quem já esteve em arbitragem internacional, há de perceber que há regras que são inegociáveis nessas arbitragens internacionais. Portanto, Moçambique, para não ficar de fora, tem que aderir e alinhar-se a esses princípios. Portanto, se Moçambique é parte da Convenção, significa isto que um investidor que tenha uma sentença arbitral favorável pode executá-la aqui sem dificuldades? Bom, sem dificuldades não é bem assim, não necessariamente. Portanto, as dificuldades existem e nós temos várias situações em que, infelizmente, vemos investidores com uma sentença estrangeira. De novo, temos aqui um problema que eu acho que é duplo. Primeiro é olhar para o nosso sistema judicial, que é visto como ineficiente. Não é de confiança. Nenhum investidor vai sujeitar a primeira ou segunda secção comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo. A questão da morosidade. Não só morosidade, mas também olham com desconfiança. Olha-se com desconfiança. A corrupção, acredito. Há estudos que são feitos pelo Banco Mundial e outras instituições sobre as percepções sobre o risco de corrupção do sistema judicial. Há estudos. Eu já fui convidado a alguns desses estudos, obviamente convidam outras pessoas que eles consideram peritos, para ver como é que nós moçambicanos, não só nós moçambicanos, mas como é que as pessoas com quem lidamos que vêm de fora olham para o nosso sistema judicial. E, francamente, estamos numa situação extremamente complicada. Significa que a percepção que existe é que o sistema judicial é ineficiente. Sendo ineficiente, tenta-se por vias complementares, como seja a da arbitragem. Mas olhando também para o nosso centro de arbitragem, é um outro problema que lá está. Desde logo, questões ligadas à preparação de muitos dos árbitros, preparação dos advogados para, enfim, pleitearem nesses processos de arbitragem. Eu já tive alguns processos de arbitragem que percebi que os advogados, como árbitro, percebi que os advogados não estavam preparados sequer relativamente às regras de condução de um processo arbitral. Portanto, a partir daí, começamos a ter estes problemas que eu considero duplo e que, enfim, não permitem que assim seja. A solução é sempre a arbitragem internacional. Por isso é que nos contratos que vêm, por mais que a gente tente, do ponto de vista soberano e patriótico, dizer que a legislação aplicável tem que ser moçambicana e a arbitragem, se tiver que ser no nosso centro, costumam ser sumariamente rejeitadas. Ora, a partir daí, vamos sempre para a arbitragem internacional. Ou seja, mesmo se tratando de uma situação que ocorre, um conflito que ocorre em Moçambique, ele é dirimido no âmbito do Tribunal Internacional e há necessidade de executar esta sentença arbitral em Moçambique. Aí começam os problemas do investidor. Apesar de, como eu disse no princípio, nós temos o Código de Processo Civil com base no qual se procede ao reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras pelo Tribunal Supremo. Agora, a questão que se coloca é quem analisa o nosso Código de Processo Civil e olha para os formalismos até se chegar ao reconhecimento da sentença arbitral, podem passar anos. Depois, há quem considera que as regras fixadas no nosso Código de Processo Civil estão acima daquilo que a própria Convenção prevê. Portanto, a Convenção tem mecanismos muito mais céleres de resolução, de reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras. Portanto, significa que Moçambique tem um sistema que é mais exigente que o que é colocado nesse patamar. Portanto, a partir da altura que nós temos, por exemplo, e já se falava disso, da excessiva judicialização dos processos de arbitragem, a excessiva interferência do judiciário no processo de arbitragem, portanto, leva a que sejamos menos competitivos quando comparados com outras realidades. Pode explicar-nos de forma concreta como funciona o processo de reconhecimento de uma sentença arbitral em Moçambique e quais seriam as etapas inerentes à mesma? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que o reconhecimento das sentenças
Estrangeiras é feita pelo Tribunal Supremo. No caso estamos a falar, apesar de ser arbitral, mas o processo estrangeiro é também do Tribunal Supremo. E aí, o que é que a pessoa que quer se servir desta sentença arbitral estrangeira tem que requerer junto do Tribunal Supremo, tem que apresentar a sentença original e provar que transitou em julgado, para além de uma série de outros documentos, dentre os quais, por exemplo, ter que ser a sentença, uma tradução ajuramentada, e, portanto, a partir daí, o Tribunal Supremo vai verificar se estão ou não preenchidos os requisitos do Código de Processo Civil moçambicano, e é onde começam as tais dificuldades. O processo pode ser contestado pela parte contra quem se pretende usar esta sentença arbitral estrangeira, portanto, podendo apresentar argumentos contra, o que nos outros sistemas não é admissível. Os prazos são longos, como eu disse, e, para além disso, temos muito pouca publicação de jurisprudência relativamente ao reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras e, obviamente, apesar dos acordos dos acordos do Tribunal Supremo não serem fonte imediata do direito, mas a sua ausência do ponto de vista de publicitação cria alguma incerteza. Qualquer um que pretendam obter esse reconhecimento, obviamente, há de querer perceber qual é a orientação do Tribunal Supremo, como tem sido a prática do Tribunal Supremo relativamente ao reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras. E quando se pensa nas várias nuances que colocam o nosso sistema jurídico frágil, é onde os investidores têm um pé atrás, recuam por conta disso. Dr. Chival, quanto tempo demora em média este processo? Bom, é muito. Eu já tive uma situação em que um processo de reconhecimento de uma sentença estrangeira levou 1 ano. Por conta destas todas diatribes que existem. Portanto, a partir daí, se eu já tenho um título que em princípio devia ser executivo, que é uma sentença arbitral, tenho que esperar mais 1 ano. Portanto, não me parece que seja por isso favorável esse sistema. A partir daí, não me vejo com muita apetência para continuar a investir num país com essas condições. Porque, de novo, eu disse antes que não eram os incentivos fiscais, tirando os incentivos fiscais, mas a partir da altura que eu tenho dificuldade de poder executar uma decisão que me é favorável, é extremamente complicado. Portanto, a partir daí, alguém que tem que esperar mais alguns meses para obter o resultado da arbitragem, primeiro esperou vamos supor que a arbitragem levou uns 3, 4 meses até eu ter a sentença. Depois vou ter que esperar mais outros meses até poder executar. Obviamente que isto é um custo econômico que não é teórico, é um custo econômico real. E a partir daí olha-se para essa questão como um risco para o investimento. Então, a partir daí, os decision makers dizem que obviamente que é preferível investir noutros países em que o processo de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras é mais flexíveis e obviamente não demanda esses custos que estão aí. Esta incerteza abre vários pontos por explorar. Por exemplo, o custo econômico desta incerteza. Como é que é a fragilidade do sistema de execução de sentenças? Como é que este afeta a percepção do risco de investir em Moçambique? Bom, é exatamente isso. É que quando o investidor decide se entra ou não no mercado, um dos fatores que pondera é justamente este de poder ou não ter as situações a correrem bem ou mal. Portanto, imaginemos que está tudo muito bem enquanto o negócio está a andar, mas as coisas podem correr mal. E, obviamente, há um conflito com um parceiro local ou não, ou imaginemos com o Estado. Se a resposta for que um processo arbitrário internacional não é de execução, ou seja, uma sentença não é de execução eficaz e imediata, obviamente que o investidor vai pensar 2 vezes. Qualquer um tem que sempre assumir risco, tem que olhar para os riscos. Nem sempre as coisas vão andar tão bem. Portanto, a partir da altura que abrimos espaço para haver um problema, e se a resolução desse problema é complexo e vai demandar a que vai-se para uma arbitragem internacional, e
do resultado dessa arbitragem internacional, por mais que eu tenha uma sentença favorável, não seja fácil de executar, a partir daí eu coloco um pé atrás. Portanto, essa questão é central, é essencial, mais do que pensarmos nos benefícios fiscais, essa questão dos mecanismos de resolução dos conflitos. Portanto, é aquilo que, por outras palavras, podemos dizer certeza e segurança jurídica. Portanto, se nós temos dificuldade de atingir esses níveis, portanto, não somos competitivos. E há dados concretos sobre a posição de Moçambique nos índices internacionais de ambiente de negócios nesta matéria? Sim, é como dizia já antes, há estudos que são feitos pelo Banco Mundial, pelo FMI, que, bom, nem muitas das vezes é em função da percepção. Portanto, qualquer decisão é feita nesse sentido. A partir da altura que nós temos esta percepção de dificuldade de executar uma sentença arbitral estrangeira, coloca-nos, do ponto de vista do doing business, ou seja, o ambiente de negócios, a níveis abaixo dos outros. E qualquer investidor também lê esses relatórios antes de vir investir. Se vê que Moçambique, por exemplo, está na posição centésima, quinquagésima primeira, por exemplo, começa a perguntar por que eu vou investir num país que está nessa posição quando eu tenho um país africano também que está na 20ª posição. Obviamente que eu vou investir se houver pelo menos igualdade de recursos. Se um país que está em 20º lugar tem gás, Moçambique está em centésimo, quinquagésimo primeiro, também tem gás, obviamente vai ser mais fácil a pessoa investir nesse outro país que está em 20º lugar. Essas avaliações são importantes. O chamado rating que é feito pelas várias instituições. Agora, por exemplo, eu sei que a Fundec é uma das organizações que está focada nessa questão dos ratings. Isto é extremamente importante. Nós precisamos ter também instituições moçambicanas que fazem esses ratings. Porquê? Porque muitos desses estudos são feitos com base em percepções. Pessoas que estão de fora da nossa realidade para nos dizerem como é que nós estamos do ponto de vista do ambiente de negócio. Portanto, havendo instituições moçambicanas como a Fundec que eu vejo, é extremamente importante e creio que está de parabéns o engenheiro Agostinho Vuma por pensar numa ideia como esta, de termos uma entidade que faz os ratings, enfim, para podermos transmitir uma outra imagem. Portanto, se ninguém faz, alguém fará por nós. E, portanto, é preciso que nós criemos estas fórmulas todas. Estamos a caminhar passos largos para o final do nosso programa. Duas questões prementes que precisam ser esclarecidas. O diagnóstico é claro, sobre isso não há dúvida. Entretanto, é preciso também deixar aqui propostas de soluções. Quais seriam ou quais são as reformas prioritárias que Moçambique deveria implementar? Bom, aqui também poderia avançar com cinco propostas de reforma. A primeira, e urgente, é preciso criar um regime ao nível do nosso Código de Processo Civil, ainda bem que está em processo de revisão o nosso Código de Processo Civil, criar um regime específico para o reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, um processo mais expedito, sem muitas garantias, porque nós temos que começar a acreditar nos árbitros, e sobretudo nos árbitros no âmbito da arbitragem internacional. Então, temos que começar a dar algum crédito. E, portanto, é preciso criar um mecanismo específico de revisão, de reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras para poder, enfim, alinhar-se aos princípios previstos na Convenção de Nova Iorque. Há países africanos que já fizeram isso, por exemplo, o Quênia, que tem uma lei de arbitragem própria que simplifica este processo. Então, nós temos que avançar nesse sentido. A segunda reforma é um pouco ousada, talvez, não diria criar uma secção especializada, mas haver um juiz no Tribunal Supremo, numa secção civil, que sabemos que havendo uma sentença arbitral estrangeira, trate-a com prioridade. Portanto, olhe para este assunto com prioridade, esse juiz afeto especificamente para essas situações. Portanto, se tiver um processo consigo, mas aparecer-lhe um processo ligado a reconhecimento de sentença arbitral estrangeira, dar prioridade a este processo. Assim, creio que evitavas aquela morosidade. Exatamente. Não diria criar uma secção especializada, mas não, pelo menos afetar um juiz que seria uma espécie de juiz de turno para essas situações de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. A terceira a proposta é a necessidade de sistematização de decisões do Tribunal Supremo sobre essa matéria e garantir a sua publicitação para que
possamos ter, enfim, acesso. A quarta, e também temos vindo a falar disso, é preciso alinhar a nossa lei de arbitragem às várias leis internacionais sobre arbitragem, e, sobretudo, ajustar a esta convenção, ou seja, esta lei de arbitragem com base na lei de modelo da UNCITRAL, na sua versão mais recente. Portanto, nós temos que internacionalizar a nossa lei de arbitragem, como está hoje, só serve a interesses que obviamente nunca vão beneficiar a Moçambique. E depois, obviamente, a quinta, que talvez publicamente mais complexa, é a redução das chamadas garantias, ou seja, dos motivos de recusa de reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras. Portanto, não podemos dar um campo em que é quase um saco sem fundo para qualquer um achar que tem fundamentos, portanto, reduzir o número de fundamentos para obter esta recusa do reconhecimento dessa sentença arbitral estrangeira. Certo, Dr. Chevalo. E mesmo para terminar, em jeito de recomendações, que recomendações concretas faria o Estado moçambicano? Bom, uma mensagem final, além das recomendações que dei antes. Já deixou, sim. Moçambique não pode se dar o luxo de ter uma convenção de Nova Iorque no papel e um sistema de execução de sentença arbitral estrangeira que frustra qualquer um que cá vem a investir. No momento em que o país negocia, ou seja, procura reformar as suas finanças públicas, procura atrair mais investimentos, procura ajustar o seu modelo de desenvolvimento, procura recuperar a credibilidade no sistema internacional, dos quais inclui, obviamente, no sistema jurídico, no momento em que o Estado procura reduzir muito a sua dívida pública, é importante que nós tenhamos mecanismos mais eficazes que possam efetivamente atrair investimento. E um deles é este, permitir que nós tenhamos um processo célere e eficaz de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Se nós tivermos isso de forma tão clara, obviamente que vai ser fácil nós captarmos investimentos e não pensarmos sempre nos benefícios fiscais, como vimos, são esvaziados no papel. Certo, Dr. Chevalo, muito obrigado por mais uma edição Linha da Frente, assim que é, onde podemos fazer uma análise sobre temas de bastante importância, movimento do imposto mínimo global e execução de sentenças arbitrais estrangeiras em Moçambique. Assim, caro telespectador, nosso muito obrigado por nos ter acompanhado durante esta hora. Prometemos voltar próxima semana com mais temas interessantes aqui no programa Linha da Frente. Até já.